Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 11º, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos encerrar o item Direito de Propriedade, Roubo. Direito de Propriedade, Roubo. Encerrar o item, mas não esgotar o assunto, não tem capacidade para isso, claro, né? A gente sempre fala todo encerramento de item. Questões 883, 883A, 884, uma explicação de Kardec, e 885. Vamos lá? Vamos estudar? 883. O desejo de possuir bens faz parte da natureza? Resposta: sim. Mas quando é só para si e para a sua satisfação pessoal, torna-se egoísmo. 883A. Entretanto, não seria legítimo o desejo de possuir bens, uma vez que aquele que tem do que viver não se torna uma carga para ninguém? Kardec tenta sempre buscar uma resposta concisa, porque a gente tem que testar todos os espíritos que estão dando comunicação. Não é porque disse um nome bonito ou porque se manifesta através do médium A, B, C, D ou E que já é de confiança. Não, você tem que testar. E pelas respostas é que nós vamos saber se esse espírito é ou não evoluído, né? Por isso que Kardec às vezes faz uma pergunta, ele dá uma mudadinha de viés para tentar pegar o espírito no contrapé. Isso é importantíssimo. Erasto, no livro dos Médiuns, diz que é preferível que nós neguemos 10 verdades do que aceitar uma mentira. Que os espíritos superiores sabem que nós temos essa prerrogativa de duvidar. Tá? Então ele muda a pergunta. Entretanto, não seria legítimo o desejo de possuir bens, uma vez que aquele que tem do que viver não se torna uma carga para ninguém? Resposta: há homens insaciáveis que acumulam sem benefício para ninguém ou somente para satisfazer as suas paixões. Julgas que Deus pode aprovar isso? Mas aquele que, ao contrário, acumula dinheiro por meio do trabalho com a intenção de ajudar seus semelhantes, está praticando a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Nós falamos no vídeo de ontem da utilização providencial da fortuna, né? Então, se eu tenho dinheiro, tenho uma empresa e pago salários dignos para as pessoas, para que tenham como viver com dignidade, se o funcionário não fizer por merecer, troca de funcionário, porque aí cada um segundo suas obras, certo? Então não adianta a gente atenuar a consciência da gente falando assim, não, mas tem gente que é aproveitador, não vai fazer bem o serviço, eu vou pagar um bom salário. Troca. Troca. E aquele que não aprendeu a ser um bom subalterno, que aprenda. No livro Conduta Espírita, de André Luiz por Chico Xavier, é extraordinário. Tem lá na posição de superior, na posição de subalterno, qual deve ser a postura do espírita, enfim, é muito interessante a gente saber como a gente deve se portar. Então, o que é certo, faz a sua parte direitinho, porque se o seu dinheiro é para suas paixões, para aquilo que você quer, para a satisfação do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade só, tenho pena de você. Se o seu dinheiro ele é utilizado para fazer o bem para as outras pessoas, desde dando dignidade ao seu funcionário, até pessoas que não têm o que comer, que são agraciados com o que você produz, perfeito. Perfeito. É mais uma situação de análise, de novo, da utilização providencial da fortuna. 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Resposta: só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outras pessoas. Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outras pessoas. Aí Kardec manda dar uma olhada no item 808, que fala da desigualdade de riquezas, das aptidões, e que não são só aptidões, tem provação, tem provas, tem um monte de situações que englobam a riqueza, que a gente já estudou isso.
né? É muito interessante. Se eu enriqueci tendo como prejuízo o trabalho semi-escravizado dos meus funcionários, estou fazendo grande bobagem. Não é legítimo que eu tenha. E se não é legítimo, me vai ser tirado. Agora, presta atenção numa seguinte situação, que é extremamente importante que nós analisemos e não esqueçamos de jeito nenhum. Daqui 100 anos, nenhum de nós que estamos assistindo esse vídeo hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 16 de novembro de 2023, quando estou gravando esse vídeo. No dia 16 de novembro de 2123, nenhum de nós que estamos encarnados em 16 de novembro de 2023 estaremos aqui na Terra. Tudo que era nosso estará na mão de outras pessoas, quer sejam nossos herdeiros ou não. Outras pessoas estarão usando nosso carro, outras pessoas estarão usando nossa casa, nossa roupa, e talvez muitos de nós nem lembrados mais seremos daqui 100 anos. Daqui 100 anos eu já terei desencarnado pelo menos, no mínimo, 50 anos. Estou com 52, não vou estar com 152, não chego a 100, mas enfim. Olha quanto tempo eu já vou ter partido. Quem vai se lembrar de mim? Muito difícil. Não é? Para que guardar tanto? Sob a desculpa de que é para os meus herdeiros depois que eu me for? Cada um tem sua prova, cada um tem sua expiação, cada um tem sua aprovação. Não depende disso, não depende de mim. Kardec diz o seguinte: a lei de amor e de justiça, proibindo que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condena por isso mesmo todo meio de aquisição que seja contrário a ela. Resumindo, se eu enriqueci às custas de alguém, evidentemente que não vai estar legal. Se a minha encarnação é uma encarnação chave, existem, segundo o Sr. Kaivar Schutter, no livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, nós temos 3 tipos de encarnação. Encarnação alternativa, que pode ser expiatória ou a passeio aqui, para a gente ficar um tempo sem fazer bobagem. Encarnação preparatória, que nós temos o primeiro tipo de preparatória, com 70% de expiações e 30% de provas. O segundo tipo de encarnação preparatória, 50% de provas, 50% de expiações. Mais ou menos, tá, gente? Não é rigorosamente assim, só para a gente dividir, tá? E a preparatória 3, que teria 70% de provas e 30% de expiações. E a encarnação chave, que praticamente não tem expiações. Na encarnação preparatória, o que eu planto nessa vida, eu colho nela mesma, principalmente se for a preparatória 3. Plantei e colhi nessa mesma vida, porque eu não posso sair da encarnação preparatória devendo mais do que eu entrei. Agora, a encarnação chave, por ela não ter praticamente provação nenhuma, só provas, isso significa que eu estou por mim mesmo, com condições de vencer todas essas provas, mas não colho aquilo que eu estou plantando nessa encarnação. É por isso que nós vamos encontrar tantas pessoas com muito dinheiro que fazem grandes barbaridades e não são punidas nessa encarnação. Mas nenhum J da lei, que é um pingo, né? Nenhum J da lei será esquecido e não tem como vai ter que colher aquilo que plantou, mas não na mesma encarnação. Então veja bem, se você enriquece com dinheiro público, com propagandas do dinheiro público, para não falar mal de prefeito, para não falar mal de governador, para não falar mal de presidente, se você enriquece dessa forma, se a sua encarnação for chave, não vai te acontecer nada nessa encarnação, mas todo o dinheiro que seria usado para salvar vidas e que foi usado para calar sua boca, vai custar caro. Não vale a pena. Definitivamente não vale a pena, porque é prejuízo de muita gente. Se eu passo um sócio para trás, se eu passo um irmão para trás na herança, se eu passo para trás alguém levando vantagem
em cima de alguém para adquirir alguma coisa. Se eu tenho dinheiro na mão e vejo alguém que está desesperado precisando vender um veículo porque precisa pagar uma conta, eu vou lá e ofereço menos da metade do que vale o veículo para ter um lucro em cima da desgraça do outro. Se eu tiver numa reencarnação chave, eu não vou colher nada nessa encarnação. Mas definitivamente não é legítimo aquilo que eu consegui. E vou ter que ressarcir a lei divina natural, percebe? E tantos outros exemplos. 885. O direito de propriedade é indefinido? Resposta: sem dúvida, tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Porém, como dissemos, por ser imperfeita, a legislação dos homens muitas vezes consagra direitos de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, os homens reformam suas leis à medida que o progresso se impõe e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. E aí ele fala, para dar uma olhada na questão 795, que fala do progresso da legislação humana, qual é a causa da instabilidade das leis humanas, e que mostra que nos tempos da barbárie, os mais fortes faziam as leis e faziam-nas para si. Foi preciso modificá-las à medida que os homens foram compreendendo melhor a justiça. Olha, uma coisa, por exemplo, que era uma lei na época medieval, que existiam os senhores feudais, que era um absurdo e que não existe hoje mais, era a lei que, quando você se casava, a noite de núpcias com a donzela virgem era do senhor feudal. Era ele quem desvirginava a moça. Então, a primeira relação sexual com a moça que acabara de casar era com o senhor feudal, e não com o marido que ela acabara de desposar. Isso era lei. Quem não cumprisse morria. Um absurdo. Chega a dar um negócio na gente só de pensar. Uma barbaridade dessa, do constrangimento que a mulher sofria nesse sentido. E o homem, né? Evidentemente. Que união estável poderia existir nessa circunstância. Então, são coisas complicadas. Há leis hoje que permitem, como eu disse em outros vídeos, que o marido esmurre a mulher na boca na rua se ela o desrespeitar. Isso lei do país. No Oriente Médio. Então, são coisas que nós precisamos analisar que já não existe muito mais dessas coisas, como no Brasil sempre houve o crime passional, que era passível de atenuantes. Crime passional que é, você pegou a sua mulher com outro, você matava os dois, matava o amante, matava a esposa e não ia preso. Não ia preso porque lavou a honra com sangue. São os crimes passionais. Ainda tem alguma coisa na lei que dá uma certa vantagem para o assassino, mas com a lei do feminicídio isso já melhorou uma barbaridade. Olha aí, já é um avanço. Né? Já é um avanço. Então as leis vão se modificando. O que nós não podemos de jeito nenhum entender é que tirar do outro o que não é dele, ou impedir que aquele dinheiro chamado público chegue ao público e fique para mim por uma necessidade qualquer, é tão roubo quanto, mas isso de muita gente. A corrupção é um crime hediondo ao extremo que deveria ser crime hediondo, mas aqueles que fazem as leis são os condenados por, por corrupção, então evidentemente que eles não farão leis rígidas para eles, né? Mas é um crime hediondo, porque se você desvia da saúde, você está matando um monte de pacientes pela falta de medicamento e pela falta de exames. Se você desvia o dinheiro da educação, você está condenando o país à ignorância, o que é gravíssimo, porque o país não desenvolve, não cresce o suficiente para empregar toda a mão de obra que surge, e o país não crescendo, a economia começa a ruir, e é ruim para todo mundo. Vem a fome, vem o desemprego, o subemprego. Então tudo está ligado, tudo está ligado. E a pasta da educação, por exemplo,
nos ministérios. No Ministério da Educação, no caso do governo federal, é o mais disputado pelos espíritos, desculpa, são espíritos também, mas pelos deputados, pelos políticos, eu ia dizer, pelos políticos e partidos, porque é o que mais tem verba, não é? Assim também na Secretaria de Educação dos estados, assim também na Secretaria de Educação dos municípios. Sempre é o mais disputado. Então, fique atento. Político não é autoridade. Político é um funcionário seu. Político é um funcionário seu. Tem alguma coisa muito errada num país em que as pessoas têm medo do político. Um país só é sério quando o político tem medo do povo. E aí anda reto, anda na linha, porque tem medo do povo. Esse é um país sério. Um país que as pessoas comemoram que o seu candidato ganhou. Tem alguma coisa muito errada com esse país, que fatalmente é carente de educação, carente de cultura, carente de entendimento das coisas. Não estamos mais na época de Roma, em que os políticos nos dão pão e circo e a gente o aplaude e fica feliz com a chegada desse político. O político é um funcionário seu. Se você tem uma empresa ou se você trabalha numa empresa, você já viu os donos da empresa comemorarem porque você foi contratado pela empresa? Fazerem um churrasco e comemorarem, soltarem rojão, contratamos o Fábio. Às vezes se faz uma ou outra homenagem, mas não é tudo isso que a gente faz com os políticos que são funcionários nossos, que nós contratamos através do voto, né? Não é assim que uma empresa escolhe o seu presidente? Todos que são acionistas da empresa votam. E aí aquele que tem mais voto é o presidente da empresa, não é assim? A mesma coisa, nós que temos direito ao voto, nós vamos lá e depositamos na urna a nossa opinião. Quem dos que se colocaram à disposição é o menos pior ou é o melhor? E aí nós escolhemos, através do voto, quem deve ficar por um certo período à frente do nosso país, do nosso estado, do nosso município. É um funcionário nosso que nós estamos contratando com o nosso voto. Enquanto a gente não pensar assim, nós seremos de terceiro mundo. Enquanto nós não pensarmos assim, nós estaremos muito atrasados e a culpa é desses mesmos políticos, além de nós, evidentemente, que não nos oferecem condições de estudo e nós, sedentários mentais, não buscamos também o conhecimento. E aí roubamos o futuro da outra pessoa, o futuro do país, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, o futuro das nossas crianças, o futuro do planeta. Né? É isso, sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Amanhã tem mais, um beijo pra você que fica.